também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Sucintos, eu tenho um assunto para tratar hoje que é de interesse público, certo? É algo que vem adentrando sutilmente na nossa congregação, na igreja brasileira, e nós não temos percebido, nós não estamos percebendo o que é que está acontecendo. Vamos ler o capítulo 13 de Marcos e o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olha, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento tão bacana. Estamos aqui reunidos com a igreja para cada vez mais engrandecer o Teu nome, Pai. Que o Teu nome cresça e o nosso nome diminua. Continua falando aos nossos corações, assim como o Senhor falou através dos louvores, da palavra que foi lida e agora a palavra que vai ser transmitida, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto, Jesus está enfatizando para que a igreja dele esteja vigilante, esteja atenta, esteja esperta, esteja ligada, para que não seja enganada por qualquer coisa que surgir. Aqui, o contexto que Jesus está falando, ele está falando no contexto de falsos profetas, de falsos mestres, de pessoas que chegavam dizendo que é o Cristo, chegavam fazendo bastante maravilhas, bastante prodígio, bastante coisas que enganariam até os eleitos. Só que eu fazendo um link da aplicação dessa palavra, eu posso comentar com os irmãos, a gente vai ter um debate, um diálogo bem bacana a respeito de algo que tem inflamado
principalmente o mundo evangélico, que são as famosas fake news. Alguém já ouviu falar nisso? Sim ou não? A fake news, ela ajuda ou atrapalha? Atrapalha muito, né? Eu tenho visto muitas pessoas que, por conta da fake news, têm quase arrancado os cabelos. É fake news demais, né, meu irmão? Então, queridos, é algo que tem se adentrado sutilmente no seio da igreja, e por mais que seja alarmante isso, o maior produtor e propagador de fake news são os evangélicos. O público que mais dissemina as fake news, as notícias falsas, é o povo de Deus. E lá em Oséias, ele afirma que o povo perece, o povo padece, o povo cai. Por quê? Porque falta o quê? Conhecimento da palavra de Deus. Porque aquele, meu irmão, que conhece a palavra, ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Ele não é levado de um lado para o outro. Não é qualquer pessoa que o engana. E não é qualquer notícia que o leva ao desespero. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, porque eu tenho vivenciado muito isso, não só em redes sociais, mas pessoas que ligam perguntando: olha, o senhor viu isso? Isso é verdade? Será que vai acontecer isso? E gera um pânico terrível dentro da igreja. E o Jesus Cristo, o nosso amado, disse que nós temos que estar atentos para essas situações. Tiago vai estar liberando aí uma imagem que é bem interessante, que vai nos ajudar muito a respeito de não divulgar essas fake news. Já está aparecendo aí? Está dando para todo mundo ver? Sim ou não? Queridos, a primeira situação para que você identifique o que é uma fake news é a seguinte. Vocês estão vendo aí, não tem fonte. Estão vendo? Sim ou não? Tem uma coisa bem interessante que acontece nos vídeos de uma pessoa que está aqui na igreja, que é assim, ó. As paz, meus irmãos. Aqui quem está falando é quem, Amaro Júnior? Quem? Pastor Júnior. De onde? Isso, pessoal, é uma fonte. Isso é a maneira da pessoa se identificar. Ele está dizendo quem é e ele está dizendo de onde é. Então, isso me dá uma credibilidade para atestar a veracidade daquilo que ele está falando. Mas, geralmente, existem algumas notícias que chegam assim: olha, o primo de fulano de tal, aconteceu isso, isso e isso. Tem uma mensagem que rola mesmo assim: o primo do porteiro foi trocar um pneu do caminhão, explodiu, levaram ele para o hospital e atestaram como Covid. Vocês ouviram falar nisso? Sim ou não? Que um homem explodiu. Pronto. E essa mensagem chegou até o seu celular. Por quê? Porque ninguém checou aonde isso estava. Ninguém pesquisou aonde essa informação estava. Todos aqui, a grande maioria, tem acesso a uma coisa chamada Google. Sim ou não? Se você pegar qualquer texto e colocar no Google lá, quero saber se na Bíblia está escrito que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Aí você coloca lá. Essa informação é verdadeira ou é falsa? Essa informação é verdadeira ou é falsa? Verdadeira ou falsa? É falsa. Na Bíblia não está escrito isso, está escrito no Alcorão. Certo? Então veja como a fake news ela se propaga. Então, primeiro ponto, observe a fonte. Pesquise outra fonte. Confira a data. Isso é muito importante. Em determinado grupo de WhatsApp, foi postado um vídeo, onde o conteúdo desse vídeo era aqui:
um prefeito tinha colocado a polícia militar para fiscalizar as igrejas que tivessem abertas. E aí esse vídeo foi postado em determinada rede social, e aí a pessoa colocou embaixo que o povo tinha que estar ligado, que isso era a perseguição que estava acontecendo nas igrejas, e a gente não podia deixar isso acontecer. E aí, quando eu fui olhar o vídeo era da data de 25 de março. Ou seja, quando os templos religiosos deveriam estar fechados por um decreto estadual e municipal. Só que isso foi postado no mês de novembro. Então, para eu identificar se aquela notícia é falsa ou é verdadeira, pesquise a fonte. Veja a data em que isso foi publicado. Sabe por quê, meu irmão? Porque senão você vai estar disseminando mentira. E a palavra do crente, ela tem que ser sim para sim. Está muito fraco. Sim para sim. Porque o que passar disso. E às vezes uma besteirinha se transforma em uma bola de neve. Então, Tiago vai passar aí esse slide para a gente muito relevante. Porque existe uma revista que fez uma divulgação, um estudo, durante 11 anos. E ela chegou a um dado que uma verdade, ela pode alcançar até 1000 pessoas. Mas uma fake news, ela pode alcançar até 100 mil. É a tal do quê, pastor? Fofoca, né? É aquela ideia de que uma mentira, ela dá a volta ao mundo 3 vezes, enquanto a verdade está calçando o sapato. Veja como isso é importante. E é por não conhecer de determinadas situações que o povo perece. É por isso que os evangélicos, eles são taxados muitas vezes de um povo meio que alienado, de pessoas que criam pânico às vezes por pouca coisa. E essa pandemia do coronavírus, ela é uma coisa a ser observada. Tem pessoas que só vão sair de casa depois que a vacina chegar. Se a vacina só chegar em dezembro do ano que vem. E aí, meu irmão? Se a vacina não for eficiente, nós temos que ter fé em Deus e devemos confiar de que a nossa vida está pautada nele. Que na hora que a trombeta do céu tocar, não tem corona, não tem hipertensão, não tem saudável, não tem. Na hora que tocar a trombeta, você sobe, meu irmão. Você não vai ser negligente. Você não vai ser irresponsável. Porque quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, Satanás levou ele ao pináculo do templo, o lugar mais alto que tinha, e disse assim: como de fato você é filho de Deus? Porque às vezes a pessoa confunde o se, que o Satanás de lá, se tu és filho de Deus, ele não está questionando se ele é filho ou não, ele está afirmando, ele está dizendo, portanto, já que você é filho de Deus, se joga aí, porque aos anjos dará voz ao teu respeito. E ele diz, mas também está escrito que eu não posso tentar o Senhor teu Deus. Eu não posso estar tentando o meu Deus, mas eu também não vou me acovardar. Porque lá em Provérbios diz que se no dia da angústia a tua fé for pouca, você vai se tornar um frouxo. Eu tenho certeza aqui que ninguém está se acovardando. Tem pessoas que têm deixado de levar a mensagem de Cristo por conta da pandemia. E em meio à pandemia, nós temos 2 congregações ativas, gente se convertendo e o evangelho sendo proclamado. Então, igreja, nós temos que estar atentos. Primeiro, às fake news, como identificar.
esse dado é muito interessante. A segunda... Passa aí, Tiago. Passou demais, viu? Embora... Já está aí? Passe. Aí. Embora seja uma temática em destaque nos nossos dias, as fake news sempre existiram. Às vezes a gente acha que isso é negócio novo, né? Não, é negócio novo não. Isso aí já existia há muito tempo. E aí, lá em Gênesis 37, os irmãos de José pregaram uma fake news com ele. Pegaram ele, venderam como escravo, e aí chegaram lá no pai dele e disse o quê? E ele tinha o quê? Tinha sido morto por quem? As feras tinham pego ele, né? Só estava com a túnica. Isso foi o quê? Fake news, uma notícia falsa. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Às vezes a gente não está com firmeza no negócio. Isso não é coisa nova, não. Isso a igreja tem que estar atento a essas situações. Por quê? Porque Marcos capítulo 13, versículo 5, diz: respondeu-lhe Jesus e começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Olhai que ninguém vos engane. Nós temos que estar atentos, porque quando nós não estamos prestando atenção na palavra, alicerçados na palavra, nós somos muito fáceis de ser enganados. Eu posso chegar aqui e trazer uma ideia muito massa, e aí porque você me considera muito, você abraçar essa ideia. Não abrace não, cheque, abra a Bíblia, veja se o que eu estou falando é verdade. Por quê? Porque chegar aqui e falar é muito fácil. Posso chegar aqui e falar muitas coisas, mas eu primeiro preciso viver aquilo que eu falo. Primeiro eu preciso não me enganar através do meu testemunho. E como é que vocês vão saber se o que eu estou falando é um fato ou não? Como é que vocês vão saber? Checando aonde? A palavra de Deus. Para checar fake news, a gente checa no Google. Para checar heresia e caratismo, a gente checa aqui na Bíblia. Era assim que os bereanos faziam. Paulo, ao pregar, eles estavam analisando as escrituras o tempo todo. Só que é interessante uma situação. Quando eles viram que, de fato, aquilo que Paulo estava falando era verdade, eles creram. Eles abraçaram Paulo. Eles disseminaram aquela ideia que Paulo estava falando. Porque, às vezes, a gente se diz bereano e a pessoa está trazendo a mensagem, a gente está com a cara na Bíblia, lendo a palavra, às vezes sem entender nada, só para não prestar atenção no que está sendo falado. E às vezes nós continuamos sendo enganados. Nós continuamos escutando e propagando fake news. Lá em Êxodo, antes disso, o próprio Jesus foi alvo de boatos e notícias falsas. O acusavam de expulsar demônio em nome de Beelzebu, lá em Mateus 12. Então, mais uma vez, vemos que fake news está atualmente dentro do seio da igreja. Ela apenas mudou de nome. Ela ficou com um nomezinho americanizado, porque tudo a gente americaniza, né? Pega os nomes dos americanos e bota tudo aqui e vai empurrando. E lá em Êxodo 20, 16, diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Salmo 101, versículo 7. O que usa de fraude não habita na minha casa. O que profere mentiras não está firme perante os meus olhos. Cuidado. Cuidado. E aqui eu estou dando ênfase à fake news, porque é algo que está entranhado atualmente no seio da igreja. Mas aqui a gente pode abranger essa mentira de vários aspectos. E aí, dando continuidade, eu já estou encerrando. Eu vou passar aqui algumas coisas que talvez já tenha no seu celular. E é fake news. Água fervida com alho serve como tratamento para coronavírus. Alguém recebeu? A Kathleen recebeu. Quem mais? Só Kathleen? Tiago, Daniel. Repassaram? Diga mesmo que repassou mesmo não, viu? Não repasse não. Recebeu também, irmã Iracema? Olha para ele, tá vendo? Tá vendo como a situação é atual? É algo que a gente está vivenciando, pessoal. E a gente não pode deixar isso passar, não. Lá em João
21, 22, diz que se as coisas que Jesus fez e proferiu e ensinou fosse relatada, não ia ter onde guardar. E eu tenho certeza que Jesus educou, disciplinou, conversou com os seus discípulos, porque eu acho que 3 anos e 6 meses não foi só palavra, a gente conversando, eu e aquela bencinha que está ali atrás, meu diácono melhor, eu não sei porque. E aí a gente sempre debate, porque aqueles homens, eles tinham um momento de descontração, meus irmãos, sim ou não? Tinham ou não tinham? Claro que tinha, eu nunca vi 12 pessoas no mesmo lugar, um não brincar com o outro, um não conversar algo descontraído, Jesus não ensinar alguma coisa a eles referente ao cotidiano. É isso que nós estamos fazendo. E é às vezes por ficarmos alheios a essa situação que as coisas vão sendo empurradas. Continuando, o coronavírus é maior do que o normal e por isso qualquer máscara impede a sua entrada no organismo. Recebi isso também. Tudo isso que eu estou passando aqui veio para o meu celular, viu, Tiago? Essa aí é muito fácil. Quando cai em uma superfície de metal, o vírus permanece vivo por 12 horas. Em tecido, 9 horas. Portanto, lavar a roupa e colocá-las ao sol por 2 horas elimina o vírus. Falso. Fake news. Todas essas informações, se os irmãos quiserem, eu posso passar para eles. O vírus não vive na mão por 10 minutos. Falso. Passa aí, Tiago. O vírus exposto a uma temperatura superior a 26 graus morre. Falso. Quando o vírus chegou aqui no Nordeste, as pessoas diziam que ele não estava se propagando, porque aqui no Nordeste era muito quente. Aí, por conta disso, o vírus não se propagava. Fake news. Notícia falsa. Passa aí, Tiago. O vírus se propaga no ar. Essa eu recebi semana passada. Algum irmão recebeu aqui? Falso. O vírus não se propaga no ar. E a última, gargarejar com água morna ou salgada evita que o vírus vá para o pulmão. Falsa também. E entre outras, meus irmãos. Entre outras que a gente podia estar passando aqui à noite dizendo isso. Mas devemos estar atentos para que ninguém nos engane. Amém, igreja? Amém? Deu para entender? Muito bom. Então vamos ficar de pé. Eu disse que hoje a mensagem era de utilidade pública e que cada vez mais a gente possa aprender uns com os outros como não propagar essas mentiras.